Muito bem, obrigado por acessar o nosso canal. Peço a você que compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva. Em Mateus, capítulo 27, encontramos a narrativa da crucificação de Jesus. Quando a gente lê o Evangelho, a gente percebe que, após ser entregue pelo traidor, Jesus passou a vivenciar situações bem difíceis. Humanamente falando, foram situações dolorosas. Ele foi entregue para a crucificação e nesse processo Jesus foi humilhado, Jesus foi açoitado, foi cuspido, escarnecido. Foi um sofrimento muito grande, houve choro, houve desesperança, houve desalento, e nesse processo os incrédulos, os seus perseguidores o ultrajaram, fizeram coisas horríveis com ele, e ele foi crucificado, foi levado à cruz. No livro lá de Mateus diz que a partir do meio-dia daquele dia, houve trevas em toda a terra até as 15 horas. Daí você já observa que algo que não é agradável, trevas, trouxe certamente muitas apreensões, muitas preocupações e até desespero. Porém, você vai observar que o que parecia ser derrota, após 3 dias, veio a ser vitória. E aí nós vamos observar que o nosso olhar para a cruz, ele não deve ser limitado à morte de Cristo, mas ao que segue após a sua morte. Diz o texto que ele foi sepultado e ao 3º dia ele ressuscitou. Então você precisa observar que o sofrimento na nossa vida não dita o fim da mesma, não se constitui em si uma derrota passar pelo sofrimento, passar pela dor, pois que nós observamos que ninguém sofreu como o próprio Cristo sofreu na pele. Porém, a sua vida não se limitou ao sofrimento, à sua morte na cruz, mas o segredo da vitória de Cristo está na sua ressurreição. E a palavra de Deus, ela nos diz que em Cristo nós fomos crucificados e nele fomos ressuscitados. Logo que o nosso coração deve ter como convicção é o fato de que o sofrimento de Cristo, ele, na verdade, nos ensina que, como pecadores que somos, teremos momentos de dores e sofreremos situações as mais dolorosas possíveis. O sofrimento de Cristo foi consequência do nosso pecado, e o nosso pecado, ele atrai o sofrimento. Mas se nós ressuscitamos com Cristo, nós temos que olhar para o Cristo ressurreto, não pararmos o nosso olhar no Cristo crucificado, pois a ressurreição de Cristo nos assegura que o que andava em trevas, sobre ele brilhou a maravilhosa luz. O que andava em guerra, reinou sobre ele a paz. O que estava perdido foi achado.
O que estava sob sentença de condenação foi absolvido, foi salvo pelos méritos da ressurreição de Cristo. Jesus venceu o maior inimigo que temos, que foi a morte. E ele, de fato, nos dá essa certeza, conforme descreve o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Cristo na cruz do Calvário, na sua ressurreição, ele, de fato, conquistou para nós a libertação do jugo do pecado. Neste momento, neste tempo de reflexão acerca da morte e da ressurreição de Cristo, que o nosso olhar esteja voltado para o Cristo ressurreto, que nos trouxe a vitória exatamente quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia em densas trevas. Por meio da sua ressurreição, raiou a luz e fomos trazidos para a presença do Senhor da luz. Agora podemos enxergar, agora podemos crer, agora podemos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Ele sejam dadas toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.